Olá, boa tarde! Estamos ao vivo mais uma vez e hoje vou começar a terceira live em que eu vou conversar com as minhas ex-pacientes para ouvir um pouquinho sobre a história do parto delas, o relato do parto delas e elas vão contar aqui para vocês como é que foi. Hoje eu vou receber a Raquel, que é minha amiga, né, e foi minha paciente também, e ela ganhou o bebê dela lá na França. Por isso que a live fica assim, né, nesses horários aleatórios. Semana passada eu fiz também 3 horas da tarde, hoje 2 horas da tarde, porque como ela mora na França, pra ela lá já é de noite, então eu sei que não é um horário muito bom aqui no Brasil, mas pra ela lá vai ser um horário bom, mas eu vou deixar a live gravada, então quem não puder entrar agora, porque tá trabalhando, alguma coisa assim, depois a live vai ficar disponível no meu perfil. E eu tô gostando muito dos comentários, né? As minhas pacientes que eu atendo no consultório, elas estão elogiando muito, elas estão falando que estão gostando muito desse novo projeto, né? Dessa nova iniciativa, de estar aqui contando as histórias das pessoas através das lives. Então, tô muito feliz. E as outras duas também estão aqui disponíveis no perfil para quem quiser assistir a live da Monique, que foi na semana retrasada, e a live com a Carol, que foi na semana passada. Estão aqui disponíveis, já teve bastante visualizações os vídeos, então tô feliz que vocês estão gostando desse novo projeto e espero poder ajudar as gestantes, né, que compartilhando a história, vendo as histórias de outras mulheres, vocês vão tendo uma noção do que vai acontecer. Ver se deu certo. Eu acho que deu certo colocar ela aqui. Vamos lá. Eu aceitei o pedido. Vamos ver se ela tá entrando. Aê, acho que foi. Oi, Olá, tudo bem? tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo direitinho. Ah. E aí, pronta para contar sobre o seu parto? Sim, pronto para contar essa longa história. Essa longa história, essa longa, longa, longa gravidez. Sim. E aí, conta um pouquinho como é que foi a sua gestação. Foi uma gestação tranquila, muitas dores, muitos enjoos, você fez atividade física, fala como é que foi. Perfeito. Bom, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a minha gravidez foi tão demorada, porque foi uma gravidez muito tranquila. Então, desde o começo, no começo até cheguei a ter algum pouco de enjoo, assim. Bom, enfim, eu não tinha muita vontade de comer as coisas. Mas no fim, depois de 3 meses, tudo ficou bem. Eu também não tive, assim, não passava super mal, como eu já ouvi falar que tem muita gente que passa e tudo mais. Então foi muito tranquilo, eu continuei fazendo atividade física, acho que até, talvez você saiba melhor do que eu, até acho que o quinto mês, talvez, e depois eu comecei a fazer os exercícios com você, de fisioterapia, de preparação para o parto. Até quando deu, né? Fez exercício até quando deu certo, aí quando não deu mais, veio mais para físio mais adaptado, né? Exato, exato. Eu me lembro que exercício para fisio adaptado eu estava fazendo até o último dia, e inclusive em trabalho de parto também, né? Então, assim, foi uma gravidez bem ativa, eu tive pouquíssimas restrições, assim, coisas que eu deixei de fazer, sabe? Tirando beber álcool e, bom, não sei, acho que comer sushi, acho que eu fiz praticamente tudo que eu fazia normalmente, sabe? Durante a minha vida normal. Então foi uma gravidez muito, muito tranquila. Não enchei muito. Enfim, depois dos 3 meses que passou o enjoo, eu tive quase nada, assim, para reclamar. A barriga ficou bem grande, mas acho que nada fora do normal, né? A gente sempre se espanta com o tamanho da barriga, fala, meu Deus, onde é que vai parar? Sempre cresce Mas mais, né? Você acha que não tem como crescer mais, mas sempre cresce mais um pouquinho, né? sempre cresce mais. Mas foi uma gravidez muito gostosa, tranquila. A gente fez sessão de fotos, a gente aproveitou bastante esse momento, sabe? E aí, você não tinha muita escolha, né, em relação ao parto. Aí na França, a maioria das mulheres tem parto normal, mas você já pensava nisso? Se você pudesse escolher, você escolheria parto normal? Como é que foi essa decisão do tipo de parto? Sim, bom, acho que muito por ser sua amiga, eu sempre fui influenciada por isso, positivamente. Então, sempre tive muita vontade, sempre tive o sonho, na verdade, de ter um parto normal.
E tive a sorte de vir morar aqui, então aqui, assim, você tem que se esforçar muito para ter uma cesárea. Eu Então é sempre só falo em, essa sua frase. Eu sempre falo isso para em os meus último pacientes. caso, assim, absurdamente que eles fazem uma cesárea, é tido como uma exceção. As pessoas, quando você fala que no Brasil a regra é cesárea, elas estranham, elas dizem, mas por quê? O que aconteceu? Não é comum, não é comum e realmente precisa se esforçar muito. Eu, no Brasil, com certeza teria tido uma cesárea, porque eu tinha, bom, acho que dois grandes fatores que no Brasil seriam de risco, né? Uma que eu passei das 40 semanas, então o Joaquim nasceu com Das 41 41 semanas e 6 dias, às 9h30 da noite, ou seja, assim, no limite para 42. das 42, e também porque, bom, depois eu vou contar os detalhes, mas como eu tive, eles estouraram minha bolsa, porque eu não estava entrando em trabalho de parto, e aí tinha mecônio, quando estouraram a bolsa. E mesmo assim, eles me mantiveram, acho que quase 10 horas depois de bolsa estourada, com mecônio, sem ter que intervir com uma cesárea, né? Então, realmente, acho que no Brasil eu teria tido uma cesárea. Ah, é por vários motivos antes, assim, né? E você fez alguma coisa para se preparar para o parto? Estudou? Como é Muitas, que muitas, graças à maravilhosa Maitê, eu fiz muitas coisas. Bom, não só fisicamente, né, que a gente fazia todo o acompanhamento, os treinamentos, assim, para saber como se portar no dia, né, saber nos dias, né, no caso, como se preparar fisicamente, em relação à respiração, a posições. A Maite realmente me ensinou tudo, né? Tudo que era um universo totalmente desconhecido, mas eram coisas que eu tinha muita vontade de aprender, então foi muito legal esse momento, essa troca e tudo mais. E aí, enfim, além disso, aqui também tem uma preparação, né? Então, a França, por ter essa cultura de parto normal, você, no sistema público, você tem direito a 7 sessões com uma especialista, né? Que no Brasil, o que eles chamam aqui de sage-femme, que no Brasil seria equivalente ali a uma enfermeira obstétrica, uma doula? ou uma doula. Então, você tem 7 sessões de preparação com essa pessoa, ela te ensina o básico, assim, na teoria, né? Ela não tem muita parte prática, né? Não tem exercícios, um pouco de respiração, mas é mais na teoria. Ela te fala como serão os procedimentos dentro de um hospital francês padrão, porque é meio que um padrão, assim, que eles seguem, sabe? Como que vai ser o pré-parto, o pós-parto, os primeiros dias em casa. Então, tem esse curso, vamos dizer assim, né? E é individual, é só você e ela, não é um grupo de gestantes. É individual pós-Covid. Antes era um grupo de gestantes. Então, Ah, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas como o Joaquim nasceu no começo do ano passado, ainda estava nesse modo pós-Covid, né? Então, eu acho que eles devem ter mantido assim. Mas aqui eu os sinto. hospitais têm umas coisas assim, mas é meio que grupo, sabe? Mas as maternidades também têm umas preparações assim. Eu cheguei a participar de 2 ateliês no hospital onde eu pari, mas eles estavam recomeçando depois do Covid a ter esse tipo de grupo. E um acho que foi para. Não sei se foram um ou dois, agora na verdade eu não me lembro, mas eram mais para cuidados do bebê. Não era tanto sobre parto, O sabe? parto Era em mais si. sobre. É. Acho que um era sobre amamentação e o outro era sobre cuidados, primeiros cuidados com o bebê. Acho que foi isso. Mas aí você fez bastante coisa, porque fez nas suas sessões e fez essa preparação daí também. Então estava Fiz. bem informada para o parto, né? Além disso, eu tive. Aqui a gente tem licença maternidade 2 meses antes da data prevista do parto. E ainda assim eu passei uma semana da data prevista, né? Então eu tive muito tempo Muito tempo para em estudar. casa se preparando. E aí Exato. conta como é que foi. Você não entrou em trabalhos de parto por livre e espontânea vontade, tipo, tá, Não. bolsa história, nem nada disso, né? Ficamos esperando, esperando, E esperando. esperando, e esse dia nunca chegava, e as pessoas me perguntando. Então, assim, a gente realmente se preparou. A minha data de termo, né, que eles dizem, aqui é com 41 semanas.
não é como 40 do Brasil, né? Então, o esperado é que no dia 18 ele nascesse. E aí a gente já tinha se preparado, assim, um mês antes a gente já tinha alugado um carro para se caso eu entrasse em trabalho de parto, tivesse que ir correndo para o hospital. A gente prolongou bastante um mês depois do carro alugado. Meus pais vieram, minha sogra veio, deu tempo de todo mundo vir, deu tempo dos meus pais até pegarem Covid no tempo que eles esperavam. O E Joaquim se nasceu, olha, curarem, né? E tá se tudo bem, o acolhimento curarem, nasceu. tudo aconteceu. Que eu não tive problema. A Fê, que foi minha paciente depois de você, estava falando que você sempre é mencionada como aluna exemplar. E eu menciono mesmo, eu conto mesmo, que você fazia os exercícios, se dedicava. Então eu já contei essa história para várias das minhas pacientes no consultório. Então as pessoas te conhecem e sabem que você se dedicou para esse bebê nascer. Né? Assim, Realmente, realmente. Mas parecia que ele não queria vir ao mundo, ele não realmente. queria sair de dentro da barriga. E uma coisa que eu acho muito assim, né? Porque você foi passando tempo, né? Foi passando tempo e 41 semanas, e não é uma coisa comum aqui no Brasil, né? Aqui o protocolo é quando chega em 41 a gente induz, né? Então realmente foi a gravidez mais longa que eu já acompanhei. E ia passando tempo. Aí você ia lá fazer os exames. E eu, como boa brasileira, né? Preocupação, tipo, eu falava, e o peso desse bebê, né? Ele não tá muito grande? Como é que você tá? Aí você E falava, ninguém ninguém pesava esse comenta. bebê. Ninguém comenta sobre o peso. Eu faço exame, eles veem, tipo, o batimento, veem como é que estão as coisas, e aí eu volto para casa e tá tudo bem. E aí eu falo, meu Deus, né? Todo mundo aqui já ia estar falando um monte de coisa, não sei o quê. E aí você tava de boa. Eu estava entregue ao processo, na verdade, né? A minha mãe que estava aqui, acho que ela está até aí online, a minha mãe falava, filha, vamos lá, vamos abrir essa barriga, pelo amor de Deus. Esse bebê vai passar do tempo. Mas eu estava bem tranquila, eu estava assim, eu acho que todo esse suporte, todo esse cuidado que eles têm antes, no pré-parto, no pré-natal, você fica muito confiante, você confia muito que eles sabem o que eles estão falando, sabe? Então, e você também me disse, ok, tá tudo bem, entendeu? Vamos esperar. Essa questão do peso não foi uma coisa que me deixava assim tão preocupada, realmente. E para mim era aquilo, se eles viam que estava tudo certo, de acordo com os parâmetros deles, eu estava confiando, né? Então, eu tenho assim, aqui colegas que têm 3, 4 filhos, todo mundo de parto normal, e eu via que por elas estava tudo funcionando bem, todos os filhos nasceram bem, então eu confiava nisso. Né? E você não ficou nervosa nem nada com essa espera, assim. Você Não, ia. inclusive até a gente chegou a falar que talvez eu tivesse muito apegada à gravidez por ter sido tão tranquila, né? Que eu até cheguei a fazer um ritual de despedida da barriga, falando, bom, filho, pode sair, vamos, que o mundo tá aí te esperando, mas não funcionou muito. E aí teve que induzir. Sim, E depois de aí foi muitas e mais. muitas tâmaras, aqui eles também, a tâmara acho que é mais para o trabalho de parto quando ele começa, né? Isso que eu Não é pra aprendi induzir, é depois. pra facilitar quando já tá dentro dele, assim, É, né? mas E eu comi muita tâmara e nunca mais quero comer. Bom, um dia que se eu ficar um dia grávida de novo, mas realmente eu não desejo mais comer tâmaras. Aqui eles também têm, eles falam que chá de flor de framboeseira, é a folha, de não folha é? de framboeseira, A folha da framboesa. é uma coisa que induz o parto, então eu tomava todo dia. Enfim, eu fiz todas as simpatias possíveis para ver se esse menino saía e nada. Então, faltava 2 dias para o termo, eu fui no hospital. Eles fizeram exame de toque, nada. Beleza, volte daqui a 2 dias. Mais 2 dias, fui lá, exame de toque, nada. Aí volta amanhã. Aí no dia seguinte eu voltei, eu estava com 1 de dilatação. Aí falamos, bom, já é alguma coisa. Mas o meu colo ainda estava muito longo, extenso. Eles falam longo aqui, Grosso, né? né? Grosso, é. Isso era, vai, então, 41 semanas e 4 dias, 3 dias. Que era Isso, 2 dias, depois era mais um, né? isso. Então, Eles três começam. dias. Aqui o protocolo é que eles começam a induzir com 41 semanas e 5 dias. Esse é o limite para começar a indução. Então foi aí nesse momento, né, no 41 e 4, que eles falaram, então vem amanhã e amanhã já venha para ficar, porque a gente vai Ah, começar a induzir. E lá a indução você fica, né? Então a minha indução foi 100%
mecânica inicialmente, né? Ou pelo menos a forma que eu entendi, porque basicamente eles colocaram um balão, o balão, somente, desculpa, eles colocaram o balão na manhã do dia 23. E aí, beleza, coloquei o balão, fiquei lá no hospital, almoçamos e tal, ficamos esperando vagar um quarto. Aí fomos pro quarto, isso eram às 11 da manhã, quando eles colocaram o balão. E só quando foi lá pelas 4 da tarde que eu comecei a ter algumas contrações. E aí você ficou Então, se foi. movimentando enquanto tava com o balão, foi fazendo Sim. tudo. Aí eu tava livre, eu não tava com nada, acesso nem nada, eu só tava com o balão, É. normal. O balão é tipo uma sondinha com um líquidozinho que é para estimular a dilatação do colo do útero e, teoricamente, quando dilatar, o balão vai cair, né? Vai Isso, soltar o isso. balão. É uma sonda, né, que no final tem uma bexiguinha, e aí eles enfiam a sonda, né, lá, e enchem a bexiguinha. No meu caso, a gente foi com 100 ml. Eu não sei se é um padrão, acho que colocam tipo um soro, né, uma Soro- coisa meio neutra, acho que assim. 100 ml, se não me engano, é tipo, equivalente ao máximo seria de 5 centímetros, tem alguma coisa assim, para depois ir saindo o balão. E E acho aí que o você intuito é ali. justamente para mostrar para o seu corpo que você precisa, né, que tem algo ali É, que precisa sai. sair, né? É. Enfim, aí eu fiquei com o balão, depois aí eu comecei a ter contrações ali a partir de umas 4 da tarde, e aí foi indo, fui tendo essas contrações que eram controláveis, então a Maite ficou comigo online o tempo todo, então eram contrações assim que eram gerenciáveis com respiração, então eu fui fazendo bastante exercício de respiração, eu fiquei na bola o tempo todo. Eu não consegui dormir essa noite, porque realmente, tipo, quando eu deitava, eu mudava de posição, sentava em outro lugar que não a bola, era muito mais dolorido. Ah, você achava que a bola ficava melhor, assim, para manter ali. E você passou É, a noite com o balão? eu passei a noite com balão. Eles falaram: olha, 24 horas com balão. Se ele cair, ótimo. Sinal que o negócio vai começar a fazer efeito. Se não cair, amanhã a gente vê o que faz, depois de 24 horas. Ah, tá. Aí você passou a noite inteira com o balão, quase sem conseguir dormir, Foi uma esperando noite ali longa. ver o que ia acontecer, meu Deus. Eu já estava com contrações bem próximas, bem rápidas, assim, sei lá, eu não lembro o que é o padrão de rapidez, mas era a cada 5 minutos, o que não me permitia dormir. Então, basicamente, eu cochilava a cada 5 minutos, mas eu não conseguia dormir. Aí eu tentei tomar banho, tomar uma ducha quente, aí melhorava um pouco, mas aí também, como consequência, a sonda, eles fica uma parte para fora, né? Fica. E aí eles prendem com um adesivo na coxa, aí soltou da minha coxa, e aí, enfim. E lá, assim, aqui, lá no hospital, e acho que é um padrão de atendimento francês, eles te deixam com muita privacidade. Então, assim, nessas 24 horas que eu passei com o balão, as únicas interrupções que tivemos foi para uma pessoa servir comida no quarto e quando a gente chamava alguém. Só. Ai, eles não Não vinham entrava toda hora. ninguém. Ai, deixa eu ver o batimento. Ai, deixa eu ver a Ninguém. pressão. Ai, né? Ninguém, Não. ninguém, ninguém, ninguém. Só eu e meu marido e se vira e fica aí, viva esse momento e boa. O que é bom por um lado, né? Porque te dá privacidade, acho que os franceses prezam muito por isso. Mas teve alguns momentos que eu queria, ai meu Deus, o que eu faço? Tá doendo muito e tudo mais. Mas aí a gente até foi a. Oi, desculpa. Não, falei que você queria um amparo maior, assim, em alguns É, momentos. é. Aí teve até algum momento que a mulher, né, a sage-femme, ela falou pra gente, ah, por que você não dá uma volta no corredor, vai dar uma caminhada e tal. E aí a gente foi, ficamos andando um pouco no corredor, só que aí teve um momento que, tipo, minhas contrações estavam bem fortes, eu parei, assim, e aí me deu um enjoo e eu comecei a vomitar no meio do corredor. E saindo pro quarto para vomitar na privada, vomitei no corredor inteiro. Olha, foi uma festa Mas do por conta vômito. da dor. Você acha que Por você conta sentiu da dor. tanta dor e aí começou a vomitar? É. A Sim. Monique, que veio na primeira live, ela falou que também ficou enjoada e a médica falou: ai, que bom, bebê à vista. Porque ela falou que tava com vontade de vomitar, né? Porque falam isso, que quando a gente faz isso, é porque o bebê já tá passando por um lugarzinho ali embaixo que estimula, sabe? Mas pode ser por conta das O dores meu também. demoraria muitas horas ainda, É, mas pode ser. acho que pode ser por conta das dores. É. E aí,
nesse momento também, bom, a gente estava se falando, mas o que eu entendi é que eu também estava começando a perder o tampão. Isso durou por horas, assim, mas foi o primeiro momento que começou, tipo, a sair alguma coisinha ali que parecia mesmo o tampão. E durou bastante tempo. O que me faz concluir isso é que no dia, durante esse tempo, bom, eu comia normal e tudo bem, mas durante esse tempo eles não faziam exame de toque, né? Porque tinha uma sonda ali dentro. E aí no dia seguinte, bom, vou pular para o dia seguinte já, beleza? Não dormimos, mas tudo bem. E aí no dia seguinte eles tiraram o balão, falaram, ok, eu acho que eu tinha dilatado até 2 só, mas por outro lado o colo estava bem mais fino. Então eles Acho que acharam. o seu colo era bem grosso, bem longo, então ele afinou bem, né? E começou a dilatar. Então trabalhou bem seu colo essa noite, esse de 24 horas com o balão, né? Foi o exercício do. Eu ficava falando pra Maitê, cai, cai, balão, cai, cai, nada do balão cai. Nada do balão caía essas 24 horas. E realmente, toda vez que eles faziam exame de toque antes do balão, eles falavam, nossa, que colo longo, toda vez. Toda vez. Eu falava, ai, gente, eu me preocupo com meu colo longo, sabe? Eu sou toda longa, sou alta. Exato, tem isso, né? Bom, e aí então, quando eles tiraram o balão, eles falaram: bom, você tem duas opções. Uma é já tomar peridural, que era uma coisa que, né, eu já estava aberta a fazer, estava disposta a fazer, ou estourar a bolsa e talvez avance mais rápido. Aí a gente optou por estourar a bolsa, aí ela estourou ali na hora mesmo, só colocou um tapetinho assim embaixo de mim, esses tapetinhos higiênicos, tipo de cachorro, e estourou a Doeu bolsa pra com. estourar a bolsa? Não, não deu nada. Foi tipo uma agulha de crochê, sei lá. Foi uma É coisa tipo uma pontuda. agulha de Assim, ela crochê. foi. Eles colocam, né? Estouram assim, e Mas aí não você doeu sente nada. uma olhada. Água. Muita água. E aí depois eu fiquei lá, acho que, sei lá, 1 hora, 2 horas ali nessa mesma posição, depois de bolsa estourada. E toda vez que tinha uma contração, saía mais água, assim, sabe? Você dá pra ver que a coisa tava contraindo mesmo, assim. E quando estouraram a bolsa, saiu com o mecônio, que você contou antes. Isso, saiu com mecônio, mas eles ficaram plenos, ficaram lá monitorando o bebê, né, com como é que chama? Cardiotoco? Chutou, pra ver Ficaram, se o batimento do bebê. ficaram monitorando, tava tudo certo. Aí eu perguntei, e aí, posso ficar assim mesmo com mecônio? Falei, não, tudo bem, estando monitorado, tá tudo certo. Então, seguimos assim. Aí, o bicho começou a pegar, né, porque até então tava com contrações ok, mas Quando a aí, bolsa estoura, dói mais, né? minha filha. Eu tinha me preparado, me informado, eu sabia que quanto mais eu demorasse para tomar peridural, mais rápido eu avançaria. Eu já estava lá 24 horas, né, um pouco cansada, sem dormir. Então, eu queria, né, postergar o máximo possível a peridural. Então, eu falei, bom, vamos tentar ficar sem peridural até os 7 centímetros. Esse era o meu objetivo. E você Doce tava, ilusão. tipo, num quarto, como normal? Era na salinha que tem banheira? Onde que você tava? Que ambiente que era? Nesse momento eu estava numa sala de parto sem banheira, mas eu passei a noite no meu quarto, no quarto lá que Normal? era o meu quarto normal. Aí no momento de tirar o balão e estourar a bolsa, eu fui para a sala de parto. E aí eu fiquei lá um tempo, começou a doer bastante e tal, mas ok, tava, né, era o começo, né, eu não ia fazer nada. Aí eles falaram, liberou uma sala com banheira, vamos até lá? Aí beleza, eu falei, nossa, agora tá ganho, eu vou ficar aqui, ó, tempão, vou aguentar até 7 centímetros, tranquilo. E tudo mais, aí, desculpa. Aí fomos pra sala, entrei na banheira, não tinha posição naquela banheira, senhor amado, eu achei que ia ser a solução. Meu marido com chuveirinho nas minhas costas. A moça vinha e falava, não, respira assim. Aí eu falei, gente, mas não é possível. Eu achei que essa banheira ia ser a solução. E aí eu não sabia que posição, se eu ficava de quatro, se eu ficava de costas, se eu ficava sentada. Não Você não tinha gostou, posição. assim, não sentiu bem dentro da banheira? Foi um pouco melhor, mas assim, eu tinha uma expectativa de que seria maravilhoso. Até pelas referências que eu tinha visto e tudo mais, sabe? Mas assim, acho que foi minha expectativa versus realidade, sabe? E aí eu fui
pro banheiro porque eu achei que eu queria fazer cocô, mas não era exatamente isso, sabe? E aí eu tinha medo de fazer força e sair o bebê. Enfim, uma mistura de sentimentos louca, assim. Não tava se sentindo confortável, assim. Não. Aí a moça veio, eu falei, eu falei pro meu marido, não, fala. Eu tinha um problema da língua também, né? Porque eu não sou. Hoje eu falo um pouco melhor, mas eu, enfim, não sou 100% fluente em francês. E, enfim, quando você está na Partolândia é mais difícil ainda falar outra língua, né? Então, às vezes eu tinha que falar para o meu marido, ele traduzia, porque não estava conseguindo Não falar tava direito, rolando. me expressar como eu queria, né? E aí, então, e o legal é que eles iam medindo. Eu acho que pelo fato de eu ter feito um plano de parto e ter sido bem precisa, falando que eu queria postergar o máximo possível a peridural, eles respeitaram bastante a minha vontade, né? Eles leram o plano de parto, que foi bem bacana, eu me senti bem acolhida nesse momento. E eles toda hora eles faziam um toque, o que para mim foi uma coisa que me deu segurança, assim, sabe? Eu sei que tem gente que não gosta muito disso, mas para mim foi uma coisa que me deu segurança porque eu vi o quanto eu estava evoluindo, né? Então aí tem que Né? respeitar, né? Se a mulher quer ficar sabendo ou se ela não quer, a gente tem que ir indo, né? De acordo com o que vai ajudar naquele momento. E aí você saiu da banheira, tipo, você não quis ficar lá. Aí eu saí da banheira e falei, não, não quero mais. Aí a moça falou, olha, você tem certeza que você já quer a peridural? Porque daí eu falei pro meu marido, eu quero a peridural. Vamos pedir, eu não aguento mais, não vai dar, eu não tô aguentando. E tava Ela com falou, quantos você... centímetros, lembra? Aí eu tava com 4, a última vez que tinha medido era com 4. Aí a moça falou assim, mas você tem certeza? Porque tá escrito no seu plano de parto que você queria aguentar o máximo possível. Quase Ah, que eu falei, moça, rasga esse plano de parto, me dá essa anestesia, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Realmente eu achei que eu seria mais resistente à dor, sabe? Porque, enfim, eu achava. Foi uma ilusão, mas também não tem problema. Tinha uma mas você estava solução para fazendo dor. obstrução, a bolsa tinha rompido, tinha mecônio, né? Várias coisas que contribuem para a dor ser maior do que se você tivesse entrado em trabalho de parto espontâneo, né? Então, tem Exato. coisas assim que influenciam. O problema, né, é que aqui no Brasil, quando a gente toma a peridural, depois você consegue levantar e se movimentar e fazer exercícios. Então, quando toma, fica deitadinha um pouco, né? 40 minutos, uma hora, depende um pouco de cada uma, mas depois a gente consegue continuar. Aí não, né? Aí tem que ficar deitada depois que toma. Isso. Essa era uma das minhas preocupações também de tomar peridural muito cedo, porque na verdade não é um padrão França, mas nesse hospital onde eu fui, na verdade, eu esqueci de dizer, mas também você tem sessões no hospital para entender como é que funciona lá, não só com essa mulher que é independente do hospital, né, essa profissional. Então, eu já sabia que lá eu não ia poder mexer depois da peridural e eu sabia que era importante mexer depois da peridural, tanto que nós vimos até exercícios para eu fazer na maca, né, já que eu sabia que eu não ia poder. Posturas, a gente ficou treinando isso também. Ah, eu esqueci de falar, né? Mas é óbvio que as sessões foram online, né? Que a gente Sim, fez uma todas. primeira avaliação quando É, você veio aqui, né? Quando com estava 3 grávida meses. aqui em casa, para ver a força direitinho, as contrações lá da musculatura íntima, mas depois todas as sessões, toda a preparação que a gente fez foi tudo online, né? Exato, exatamente. E Mas aí foi uma preparação e tanto, né? Fizemos várias coisas. Isso foi muito legal. E aí, voltando a essa, E aí optou por tomar, então, com 4 centímetros. isso. E hoje eu quero dizer que eu admiro muito as mulheres que fazem um parto sem anestesia, porque, assim, para mim está em outro nível de ser humano. Assim, eu não consigo imaginar como isso é possível. Mas, enfim, fico muito feliz também que eu tinha essa opção, que inclusive aqui é tudo pago pelo governo, inclusive a peridural, então é uma benção. E aí, quando eu decidi, falei, não, eu quero com certeza. Ela ainda fez um outro exame e ela falou, tá 4 para 5. Então, acho que até ir para. Eu voltei para outra sala para liberar a sala com banheira para outra pessoa, né? Outra mulher. E fui para a sala de parto de novo. Então, acho que até chegar lá, até aplicar anestesia mesmo, eu acho que aí eu devia estar nos No 5. ensino. Então, bom, não estava tão longe do que, né, do que eu queria, mas tá bom. E que horas que era isso, mais ou menos, você lembra? Isso devia ser, bom, se estouraram a bolsa às 11, eu estava dilatando 1 centímetro, isso devia ser umas 4 da tarde, talvez. É, Talvez.
Acho que 24 horas depois, no começo das contrações, Tá. assim. Eu já estava 24 horas, mas eu não estava em trabalho de parto ativo, né? Eu realmente acho que o que conta é a partir do momento que estourou a bolsa, no meu caso, né? Porque eu não estava com contrações muito regulares antes, né? Antes ainda não tinha muitos centímetros também, né? De dilatação. Mas E aí você ficou aí, deitadinha depois que estourou a aí bolsa, fiquei depois que tomou a deitadinha. epidural, você ficou deitadinha. E as dores sumiram, como mágica. Ai, gente, que droga maravilhosa que o ser humano inventou. Realmente recomendo. Foi muito bom. Na verdade, assim, depois de uns 15 minutos, eu ainda sentia uma dorzinha muito pequena, mas bem pontiaguda, assim, sabe? Como se fosse a dor que eu sinto, pelo menos quando eu tô ovulando. Então era uma dorzinha bem agudinha, assim, sabe? Mas aí, lá, eu não sei se Mais no Brasil. interna, assim, não era tanto na saída do canal, era uma dor Exato. mais interna. Interna, era tipo como se fosse no ovário, assim, sei lá, se eu posso dizer, se eu posso medir a dor do meu ovário, sabe? É que fica tudo meio, né, ali na hora do parto, então, mas era uma dorzinha assim. E É. aí você ficou lá deitadinha, respirando, lá quietinha. Aqui eles deixam você ficar com. Eu não sei se aí no Brasil, se depende do hospital, você fica com um botãozinho que você regula a dose, né, da anestesia. E aí, por eu estar sentindo ainda isso, eu apertei mais duas vezes. Só que aí depois de uma meia hora, assim, eu fiquei meio sem sentir muita coisa, sabe? Tipo assim, eu não sentia o bumbum, não sentia as coxas. Eu falei, tá muito, eu não Sem vou na mais boca. apertar. É, eu não vou mais apertar porque eu quero sentir, né? Enfim, né? Eu quero poder sentir. Mas aí foi maravilhoso, zero dor, fiquei lá tranquilona, queria até ligar para as pessoas, fiquei conversando, pude comer coisas mais líquidas. Eu comi alguma coisa mais líquida, assim, eu não lembro exatamente o que, mas não tem picolé. Aqui você que tem que trazer sua comida, na verdade, né? Não é, não tem. O hospital Não não tem, é um hotel, igual no Brasil, muitas vezes, né? aqui, quando a mulher tem trabalho de parto no hospital, eles oferecem picolé, gelatina de frutas, Danone, Gatorade, água de coco, né? Só dieta líquida, mas eles oferecem essas coisas assim. Aí não, ainda bem que seu marido é um cozinheiro, né? Um chefe. E aí ele fez coisinhas gostosas pra você. Mas também não podia comer nada das coisas que ele faz muito. Então eu levei coisas mais tipo suquinhos, sem muito açúcar e tudo mais. Bom, nem lembro se era com muito açúcar, bom, enfim. Aí eu fiquei lá e aí eu queria fazer assim os exercícios da maca e tal. Já estava prevenindo a mulher que estava me acompanhando, a Sage Femme que estava me acompanhando, que eu ia querer me mexer mais, mesmo estando na maca. Só que aí o que acontece é que mudou de turno. E aqui não é que nem no Brasil, eu vou com a minha médica, eu vou com a médica que está no hospital, quem está lá disponível, entendeu? E na verdade, quem te acompanha no parto não é necessariamente um ginecologista. Você pode fazer todo o pré-parto e o parto com essa especialista que é a profissional a tal da SAGFEM, que é o equivalente a uma enfermeira obstétrica. Teoricamente, durante o meu parto, os únicos momentos que teve uma intervenção de um médico mesmo foi para colocar o balão para dar anestesia e depois eu vou contar para vocês na hora do expulsivo. Mas a priori nem na hora do expulsivo precisa ter um médico. Está tudo bem, gestação de baixo risco, né? São essas outras profissionais que vão fazendo os partos. Isso mesmo. E aí mudou o turno da Sage Femme que estava me acompanhando. E aí entrou uma que era um pouquinho mais chatinha e ela não queria muito. Ela ficava meio colocando empecilhos, assim, mas não vai dar para você mexer, sabe? Eu senti um pouco de resistência. E assim, eu estava evoluindo bem em termos de dilatação, eu continuei dilatando 1 por hora, mais ou menos. E aí eu falei, tá bom, quer saber? Desencana, tô tranquila, vai dar tudo certo, vamos confiar aqui, também não vou ficar criando uma situação, sabe? Eu queria estar confortável e me sentir bem naquele momento, né? E aí isso durou como eu tava com 5, durou mais umas 5 horas. Quando eu cheguei a 10, E eles 5 horas falaram, bom, você tá agora deitadinha na maca, tipo em posição ginecológica? Ou não, não? podia ficar em posição. Eu acho que eu podia ficar em outra posição, que não ginecológica, pelo que eu me Podia virar lembro. para um Eu podia. ladinho, virar para o outro, subir o encosto, Isso, descer, mas você só ficou na maca essas 5 horas. isso, exatamente. Não tinha muita opção de fazer exercício, mas eu podia me mexer na maca, assim, virar, né, de um lado para o outro. Eu não lembro de ter ficado em posição ginecológica, não.
E aí, então, elas falaram, bom, agora a gente espera o bebê descer. Aí esperamos mais umas 2 horas, aí eu já estava sentindo um pouco mais, mas ainda não sentia dor, estava ótimo. Então, realmente, eu acho que foi o esperado do efeito da anestesia. Nossa, foi E aí, realmente esperar, né? Foi tipo ficar ali parada esperando acontecer alguma coisa, né? esperando, exato. Ainda bem que estava. E acho que, pelo que eu me lembro, também tinha pouquíssimas intervenções, assim, não ficava alguém o tempo todo lá. Era só realmente vinha de tempos em tempos. Então a gente ficou bem tranquilo lá, conversando, colocamos música e tudo mais. Aqui não é uma coisa comum isso, tá? De fazer todo esse ritual, assim, ter música. Fotógrafo é uma coisa que ninguém. Fotógrafo e videomaker, enfim, Ninguém faz. ninguém Nossa, e nem. aqui os Todo pais mundo eles achava uma viraram coisa. festa, né? E um monte de música, um monte de coisa, assim, som alto e nada. Eles acham mega invasivo, eles acham estranho, enfim. Eu não concordo, mas, enfim, cultural, cultura, cada um com a sua, né? Cultura deles. E aí, então, chegou a hora do expulsivo, beleza. Hora do expulsivo, lá vamos nós. Mas você sentiu vontade espontânea de fazer força? Não, não Não, senti. sentiu. Eles Nenhuma. que falaram que Nenhuma, estava na nenhuma, hora de nenhuma. fazer a força. Realmente foi só porque eles falaram. Isso é uma coisa que até achei que poderia ser diferente, sei lá. Não sei. Talvez se eu tivesse apertado menos a anestesia naquele momento, não sei. É, se tivesse passado efeito anestesia, talvez eu teria sentido. Porque geralmente quando a mulher não toma anestesia, aí ela sente aquela vontade, assim, de fazer força. Mas quando ela toma, aí a equipe vai conduzindo, assim, né? É, Vai avisando, ah, tá tendo contração, faz força agora, né? Geralmente vai funcionando assim. foi isso mesmo. Aí eles falaram, bom, agora é hora do expulsivo. E aí entraram as pessoas, né, na sala. Então ficou a sage-femme, que era essa pessoa, ficou uma pessoa que era tipo uma estagiária dela acompanhando, assim, sabe, para aprender. E entrou uma mulher que ia receber o bebê, que eles falam assistente pourriculture, sei lá, alguém que pega o bebê e cuida do bebê, né, quando o bebê sai. E aí eu comecei a fazer o expulsivo, como eu não estava tendo muita noção de quando eu estava tendo contração, e acho que isso também é um efeito da minha, talvez, superdosagem de anestesia. Então ficava essa mulher meio que me ajudando a ver quando a minha barriga estava dura para eu fazer o expulsivo, para eu fazer força. Fazer a força, isso. É pra fazer a força durante a contração. Isso. Aí eu fazia força, enfim, né? Foram ali os primeiros momentos. E aqui eles falam desde o início que tem uma regra. Se deu 30 minutos de expulsivo e o bebê não saiu, chama o médico. Então, Entendi. porque talvez tenha que ter uma intervenção maior, enfim. E aí eu estava no começo ainda. Teve uma coisa enfim, eu estava relendo o que eu escrevi sobre o meu parto e eu lembro, e agora eu lembrei que teve uma mulher que me falou nos primeiros momentos assim do expulsivo, ela falou: está fazendo um pouco força na garganta, não, não pode, né? Tipo, você tem que fazer a força para baixo. E acho que isso influenciou também. Eu fiquei meio encanada se eu estava fazendo certo, sabe? Então fiquei meio sem saber, Preocupada, assim, com o que você estava fazendo. preocupada e tudo mais. Mas, assim, no geral, eles foram muito, muito queridos, sei lá, não sei como dizer, mas eles me ajudaram muito porque eles ficavam falando assim: não, você é genial, tá ótimo, vai lá. Madame, eles me chamam de madame. Você é genial, madame. Tipo, tá muito bom, tá ótimo. Só que eu não tava sentindo muito, sabe? Pra ser sincera, assim. Eu não tava sentindo que tava indo, porque eu já esperava ali, depois de, sei lá, 10 minutos que tivesse saído já o bebê, né? E eu não tenho noção do tempo também, não sei quanto tempo durou, mas pelo que a gente pensa e fala hoje, eu e meu marido, a gente acha que eu fiquei nessa primeira tentativa de expulsivo uns 10, 15 minutos, e aí os batimentos do bebê começaram a baixar no Mas você tava com cardiotoco. um aparelhinho do cardiotoco na barriga? Tava, tava. E aí começaram a baixar os batimentos, e aí eles falaram: bom, vamos ter que chamar o médico. Aí o médico entrou super rápido, tudo muito rápido, assim. Entrou o médico olhou assim, 2 segundos, ele falou: eu vou ter que usar o fórceps e talvez eu tenha que fazer uma episiotomia. Nossa, Aí, muito rápido, né, assim que ele chegou, só 10 tipo, minutos de expulsivo. Mas eu tinha tentado fazer força 10 minutos, e aí ele chegou e já falou tudo isso. mas a rapidez foi meio por conta do fato foi meio por conta dos Batimento. batimentos estarem baixando, entendeu? Então acho que eles foram rápidos por conta disso. E aí, o que que a gente faz, né, nessa hora? Se o médico fala isso, mas pelo menos ele me preveniu. Ele falou: vou ter que usar o fórceps e talvez tenha que fazer uma episiotomia.
Aí a gente falou, bom, tá bom. Assim, eles te apresentam os riscos e antes e tudo mais. Aqui na França eu senti que intervenções de instrumentos são muito comuns. Então, tanto como é que chama aquele outro que não O forceps? vácuo, que é o copinho extrator, né? Isso, o vácuo, eles te apresentam antes essa possibilidade, ou seja, eles meio que te preparam. E eles têm taxas, cada hospital, eles têm que apresentar para, sei lá, para a saúde pública a taxa de quanto eles fazem de episiotomia, quanto eles fazem de uso de fórceps e tudo mais. Então, o que dá a impressão para a gente de que eles realmente evitam muito. Eu acho que as taxas de episiotomia são menos, assim, acontecem em menos de 20% de casos. Mas, de qualquer forma, ainda tem essa questão dos instrumentos, e acho que é mais comum que no Brasil, porque talvez a gente tenha mais parto normal aqui. Eles tenham mais parto normal aqui, não sei. E também eu fiquei pensando assim, na hora que chama o médico precisa fazer alguma coisa que essas outras, enfermeira, obstetras, doulas, né, não sei como elas, as parteiras, não fazem. Então, a partir do Exato. momento que chamam os médicos, eles vão, tipo, instrumentalizar, né, pra fazer alguma coisa que elas não fazem. Então, acho que a partir do momento que eles vêm, já rola alguma coisa assim, sabe, também. Exato. Realmente, realmente. E aí, beleza, a gente só aceitou, vai que vai, faça o que você sabe fazer de melhor. Mas você não ficou nervosa, nem nada assim. Ai, que você é muito Eu já bonita. estava ali numa situação que eu só queria que tudo desse certo. E aí, quando fala que os batimentos do bebê estão baixando, você só quer que Só quer que alguém faça alguma nasça, coisa. né, logo. Mas eu não fiquei com medo, assim, sabe? Eu acho que essa coisa do forceps, quando a gente fala de forceps no Brasil, eu acho que é dá muito medo, assim. Toda a minha vida, quando eu ouvia falar de forceps, eram só coisas que deram muito errado, assim, sabe? Casos que deram errado e tudo mais. Então eu tinha medo, mas acho que durante a gestação, quando eu fui me formando e tudo mais, eu até, talvez influenciada pelos franceses, eu fui ficando mais, assim, ok com essa ideia. E aí foi super rápido. O cara já colocou lá e eu achava que o forceps, na verdade, ele pegava o bebê e tirava, né? Mas não, ele meio que abre caminho e aí tanto que ele coloca e ele fala, agora empurra. Aí eu mesma empurrei, depois ele tirou e aí eles tiraram o bebê com a mão, eu É, acho. pra chegar, puxar a cabecinha um pouquinho mais pra fora, né? Então, meio que ele entra com o forceps, pega, dá um puxãozinho, mas você foi ajudando pra Eu acho que terminar de ele tirar, dá uma assim. encaixada assim, né? É. E Que aí é pra, tipo, isso tirar aí. logo. É assim, foi... O que eles acharam é que o batimento do bebê caiu, então a gente precisa resolver isso logo, então vamos tirar logo o bebê daí. Aí por isso que eles já fizeram o forceps pra já sair naquele É, momento. é isso. E Mas aí aí ele não fez episiotomia. não fez episiotomia, graças a Deus. Mas ele falou Mas eu em acho espanhol, não vai precisar. Não, ele que ele só só dava aquele olhar. depois. Depois, quando estavam ali já tratando as costuras, eu perguntei e ele falou: não tivemos que fazer episiotomia. Na verdade, o médico ele saiu de cena bem rápido, assim, pelo que eu me lembro, e aí ficou meio que uma estagiária do médico fazendo a sutura, sabe? Eu tive essa impressão. Mas tudo bem. Uma aprendiz. Eu já estava com o bebê no colo e estava tudo bem e boa. E aí, E foi rápido, assim, esse processo. Quando ele chegou com o forceps, já super. foi rápido, Questão resolveu. de 5 minutos, nem 5 minutos, eu acho. Eu já estava com o bebê no E aí colo. o Joca foi direto pro seu colo. Sim, sim. Aqui eles vêm direto pro colo. Ele ficou um tempão no meu colo e tal. E aí eles tiraram 1 minuto, mas só para pesar, ainda dentro da sala, ali com a gente vendo. Depois já volta, e aí sai quase todo mundo, só fica tipo o básico do básico da equipe, e aí ficou o meu marido com o bebê e eu lá. Eles demoram um pouco. Eu tive laceração sem episiotomia, mas eu tive laceração natural, né? Não sei como é que fala. Fisiológica. Grau 2. Eu acho que talvez o forceps tenha influenciado em ter sido grau 2 porque, né, de qualquer forma, força um pouco ali, e eu estava muito bem, com o períneo muito bem treinado, então eu esperava ter menos até, mas enfim. Não, mas com forceps foi bom, né? O parto com forceps com laceração grau 2 que é natural, tá tudo bem.
Que É, tranquilo. fizemos bem essa ginástica do período. É, deu tudo E, certo. e aí foi isso, só alegria. Quer dizer, né? Depois tem o puerpério, mas... É, então, e a recuperação da laceração, como é que foi? Ah, não, e a posição? No fim, tudo isso foi em posição Ah, ginecológica. tudo isso foi em posição ginecológica. Esqueci de falar que eu tentei falar para essa outra pessoa, né, que assumiu o turno, que eu não queria posição ginecológica, mas ela estava um pouco insistindo. E como eu disse, eu não quis para isso também criar a maior situação. Ela falou: não, é melhor assim, faz assim. Eu falei: tá bom, tudo bem também. Se é... Porque eu ficava pensando também, se é assim que eles sabem fazer, não vou eu aqui querer inventar a roda, reinventar a roda e depois vai dar ruim, sabe? Então eu falei: tá bom. Eu sabia que esse, eu fiz a escolha desse hospital, que não é o mais fisiológico da França, de Paris, na verdade, porque ele era mais perto da minha casa. Eu estava inscrita, você tem que se inscrever, né? Eu estava inscrita num outro, que era o mais fisiológico de Paris, mas eu ia demorar, tipo, uma hora e meia para Fisiológico chegar. humanizado, assim, que a gente usa no Brasil, pode Exato, ser, né? exato. Aqui É, eles falam fisiológico, mas todos são humanizados, talvez, é, comparado com o humanizado. Brasil. E aí eu sabia, eu abri mão de algumas coisas porque eu queria estar perto de casa. No fim, assim, eu não precisei ir correndo para o hospital, mas eu precisei ir muitas vezes por conta desse trabalho de parto que não começava, né? Então foi bom estar perto de casa e tudo mais. Então, bom. E no fim deu tudo E certo, deu assim, tudo né? certo, exato. E foi ótimo, assim, eu fui muito bem tratada lá, eu achei excelente, e iria de novo e tudo mais, sabe? Mesmo com esses pontos negativos, mas eu pus na balança antes e falei, bom, acho que vale mesmo assim, né? E a recuperação dessa laceração? É, a gente fala em laceração grau 2, mas é uma laceração natural, né? Que pode acontecer mesmo sem partos instrumentalizados. Então foi tudo bem, né? Então, tipo, não é, tive uma laceração, mas foi uma laceração pequena, né? E como é que foi a Sim. recuperação? Eu acho que a laceração foi a menor dos problemas durante a recuperação, né? Assim, eu não tenho o que dizer, realmente. Eu tive muita sorte por um motivo. A amamentação foi tranquilíssima para mim. Eu não tive nenhum problema de amamentação, nenhuma, tipo, rachadura, nada. Foi, tipo, 100%, foi muito tranquila a amamentação. Então, amamento até hoje e é super ok. Tive muita sorte em relação a isso. Mas, por outro lado, eu tinha a laceração em si, os pontos, não era uma coisa que me incomodava muito, apesar da insegurança, porque eu estava com hemorroidas desde alguns dias antes do parto, né? Porque acho que também o peso do bebê estava causando isso. E eu estava muito constipada. Muito, 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 muito. Depois do Então, parto. eu tô lendo aqui a Fê falando, para de esfregar essas coisas nessa. Eu. É que você fala, né? Ai, a gestação foi tranquila, né, Fê? Fala pra ela. A gestação foi tranquila, a amamentação foi tranquila e não sei o quê, né? Não, mas eu tô dizendo justamente que eu sei que não é comum e que eu tive muita sorte, né? Eu sou muito grata por isso. Mas aí eu tava constipada de um jeito assim surreal. Eu nunca fui uma pessoa com o intestino super preso e tal, então não era uma coisa que me preocupava antes. As pessoas falavam assim, eu às vezes ouvia, para induzir o parto, toma óleo de rícino, Isso, rícino? que é um laxante. Não, É. laxante. Eu falava, imagina que eu vou tomar um laxante, vai que depois me dá um piriri no meio. Mas olha, gente, hoje, eu sei que não é para todos os casos, mas hoje eu tomaria, porque eu Mas não. no hospital eles não te deram? Tipo assim, o Joaquim nasceu o No último pós-parto, pós, né, pós-parto. sim, no Eles não pós. cuidaram dessa parte intestinal? Eles cuidaram, tinha laxantes 1000 lá que eles deram. Eu talvez tenha demorado um pouco para perceber que eu estava constipada, entendeu? Porque até consegui uma vez no banheiro, foi difícil, mas eu não percebi que só pioraria a partir dali. Então eu demorei um pouco também E para não foi medo por pedir. conta dos pontos. Geral, não era que, tipo, estava querendo sair e você ficava segurando por conta dos Não, pontos. não, Não não, foi, tava não. difícil, tá? Tava difícil Tava, mesmo. não, mas era um conjunto de fatores, eu acho. Eu acho que tinha a constipação por si só. E eu tava com muito receio por conta das hemorroidas e dos pontos, entendeu? Então eu tinha medo, mas assim, eu também tinha constipação de fato e eu não tava acostumada a ser uma pessoa constipada, sabe? Então eu não tava entendendo o que estava se passando. Acontecendo. Aí eu me enchi de laxante. Olha, foram
acho que 10 dias eu até vi para casa, até em casa foi difícil essa parte, sabe, da constipação. Foram dias difíceis, assim, que eu basicamente me alimentava de coisas que a Fê falou, suco de ameixa, tudo, ameixa, mel em jejum, tudo para soltar o intestino eu fazia. E finalmente, assim, depois só de 10 dias que começou a melhorar. Realmente foi uma fase. Nossa, É, bem difícil, assim. Então nem foi os pontos que te incomodaram mais depois do parto, foi isso. assim, depois de bastante tempo, assim, depois de até uns 2 meses, eu ainda tinha um pouco de hemorroida, não era doído, mas enfim, ainda tinha uma. Eu ainda não entendi o que estava se passando ali, sabe? Naquela área, né, que a gente conhece, que depois fica um pouco diferente, né? Muda. Então, até uns 2 meses eu ficava muito assim, meio insegura, falando, ai, será que eu tô cicatrizando bem? E assim, eu fui, né? A pessoa, a estágio fêmea, ela vem em casa ver se tá tudo bem. Eu fui na ginecologista também que me acompanhava, elas falaram, tá tudo bem, mas eu não confiava muito. Eu falava, gente, não, parece que não Eu tá não certo. sinto, né? Tudo bem, tá diferente. Mas depois fica tudo bem, graças a Deus. Então, É, então cada realmente. uma acontece uma coisa, né? Eu atendi recente, ela até hoje foi a consulta dela de retorno, ela ganhou neném no começo de janeiro. É uma gestante de gêmeos, né? E aí ela falava, ai, eu consegui mudar o assunto da hemorroida, porque a queixa principal dela, as pessoas, ai, dói as costas, não sei o que. Ela fala, não, gente, é a hemorroida que tá me infernizando. Então, cada uma vai ter uma coisinha, né? Tipo, cada mulher vai ser diferente, vai ter um contexto. Aí tem mais dificuldade para amamentar, outras o parto é mais assim, né? Aí no seu caso foi isso mesmo que pegou depois. Não sei o que poderia ter causado essa constipação inicial. Não sei se pode ter sido por conta da anestesia mesmo, sabe? Assim, da manipulação, não sei o que foi, mas 10 dias é muita coisa, né? Deveria ter passado assim depois. E 10 dias de muito laxante. Eu até fui na farmácia e comprei de novo, sabe? Tipo, o que tinha me dado do hospital, enfim. E aí, só uma outra coisa que eu tive também foi que depois de uns dias, assim, também porque eu ficava muito sentada, horas amamentando o bebê no começo, né? Então eu fiquei meio descadeirada, eu sentia uma dor no cóccix. E aí a minha médica falou, aqui eles têm bastante essa cultura de ir no osteopata, né? E aí eu fui na osteopata e falei, olha, eu tô me sentindo meio descadeirada desde o parto, não sei se foi, sei lá, por ter ficado muito tempo na mesma posição, ou esforço, sei lá, a posição do bebê, enfim, não sei. E aí ela fez uma mini massagem e me mandou uns exercícios, eu falei, nossa, gente, nunca vai funcionar isso, imagina, essa mulher não fez nada, sabe? E aí foi mágico, tipo, depois de, sei lá, uma semana eu já tava ótima, sentindo zero dor no cóccix, então foi muito bom isso. Alguma manipulação que ela fez que deu certo, né? Pra É, resolver o seu problema. foi uma mágica. Uma mágica, E que além bom. disso, aqui também, além de eu ter feito com você, né, exercícios, aqui também eles te dão fisioterapia pós-parto para recuperação do períneo. Então, eu fiz também 7 sessões também, com a mesma massagem femme. Basicamente, eu ia lá, ela enfiava o dedinho e falava, agora faz esse movimento, que na verdade, né, a gente até falou sobre isso, eram muitos movimentos para um músculo que talvez não seja tão complexo, né? Então, no fim das contas, você me orientou a fazer menos, que talvez fossem mais efetivos, para Eu evitar. lembro que era um monte de exercício, um monte de coisa, Então, né? E a assim, gente era uma montou lista de os 15 exercícios. exercícios, o elevador, a gangorra, sei lá Fecha a o quê. portinha, abre a portinha, não sei o quê. Eram muitos exercícios mesmo. Para a É, mesma coisa, aí a gente deu uma resumida, né? E uma melhorada, assim. E né? aí, como você resumiria, assim, vai, toda a sua experiência do parto e tudo mais, você indicaria para uma mulher que está grávida, na dúvida de fazer parte normal ou não? Com certeza indicaria. Eu acho que assim, eu sei que no Brasil não é tão fácil, né? Então, no Brasil, o difícil é que você tem que até ter dinheiro para fazer um parto normal, né? Muitas vezes, né? Bom, ou, enfim, É, no ter SUS tem acesso a uma muitos rede do partos normais também, SUS. mas, né, de outro jeito. Exato, exato. Eu super indicaria. Eu sei que no Brasil não é tão fácil, mas eu acho que é uma experiência incrível. E você, assim, ter um bebê e ter que cuidar de um bebê é uma coisa que já é desafiadora suficientemente
Então, você, não só pela experiência física, pela recuperação que é mais rápida e tudo mais, eu assim, tipo, tava ótima. Tirando essa coisa da constipação, eu tava ótima depois de 3 dias, assim, já tava ótimo, mesmo antes. Mas é uma coisa que te fortalece tanto emocionalmente, sabe? Eu me sentia tão capaz e todo mundo, e como a minha gestação foi muito longa, todo mundo do Brasil ficava me falando: você não vai, você vai parir de cesárea. Vai ser uma cesárea com certeza. Ah, para quando tá marcada a cesárea, caso você ele não venha até a data. E para mim foi Ai, tipo que gente tão chata, não bacana. sejam essas pessoas. Pra mim foi tão legal ter conseguido, sabe? E foi uma coisa que me empoderou tanto e que me fez sentir tão capaz que depois eu me senti até mais preparada para o desafio maternidade em si, sabe? Então acho que Como se já isso tivesse agrega muito. concluído todas as fases, assim, né, que deveria Exato, passar. exato. Óbvio, não é possível para todo mundo, tem casos e casos, mas eu acho que o que vale assim é se informar, né? O que sempre dizem se informar, mas não no sentido de chegar lá e querer ficar ditando regra para os profissionais do hospital e tudo mais, mesmo porque a gente tem que confiar nas pessoas, né? Porque elas fazem isso sempre, né? Mas se informar no sentido para você ter paz consigo mesma, sabe? Sabendo, ok, isso vai dar certo, eu sei que isso saiu do meu previsto, mas ok, isso também dá certo, sabe? Eu me informei sobre isso, então se informar no sentido de ter Fazer a consciência sua parte, né? e ter um papel ativo ali no momento, por mais que no fim você não tenha um parto normal, entendeu? Mas com certeza eu recomendo, assim, a sensação do bebê sair de você e vir na sua mão é uma coisa assim, eu comecei a chorar instantaneamente, assim, sabe? Tipo, Não, eu é também eu muito choro em todos que eu emocionante. vejo. Assim, já vi Eu vários e com eu choro certeza em todos. passaria por isso de novo, assim, sem hesitar. Eu espero que numa segunda vez talvez eu tenha uma gestação talvez um pouco menos Um longa, pouquinho, né? Com o tempo pelo menos esperado. um pouquinho. Assim, entrar em trabalho de parto espontâneo, né? Vamos ver Seria como esse legal. colo vai se comportar numa próxima gestação. E acho que é importante falar que às vezes também a mulher acaba tendo alguma coisa que no meio do trabalho de parto acaba evoluindo para uma cesárea, né? Mas é importante essa Exato. parte do entrar em trabalho de parto também, né? Que não aconteceu com você. Mas a gente saber que o bebê tá pronto, que a gente esperou o momento do bebê, então que tá tudo bem, porque isso vai diminuir a chance de ter uma internação também numa UTI, né? A recuperação da mulher vai ser mais fácil, né? Então, ir respeitando todos os sinais possíveis e não chegar e falar, ah, gosto do dia 20, vou marcar uma cesárea para esse dia porque é legal e meu Exato. médico vai estar de Exato. férias, né? Então, E saber esperar realmente acho o que eu sou a momento. prova disso, de que o bebê sabe o tempo dele. Então não tem problema, dá certo, pode esperar. Ele sabe. Bom, no meu caso, a gente acabou tendo uma indução, né? Por protocolo. Se não, né? Que vai saber se o Joaquim tá na sua barriga até hoje. Vai Mas tinha saber. muita gente que me dizia mesmo, não, mas fica tranquila, se passar, isso, mas enfim, eu estou aqui, né? Eu tive que seguir o protocolo do país. Felizmente, ele era mais longo do que o do Brasil, então, assim, chegou mais próximo à data que talvez ele sairia naturalmente, eu acho, né? Ah, é, e já tava também começando, né? Você falou que no dia ele tava com um sentimento de dilatação. Então tava indo. Eu acho que realmente o seu colo era muito grosso, então ele não deu conta de afinar sozinho, precisou de uma ajuda externa. Porque aí quando foi, foi, né? Não ficou tipo, Sim, ai, não foi evoluindo, então sim. Ou deu foram certo. as tâmaras inúmeras que eu comi. Inúmeras câmeras, que aí quando foi, deu certo. E que dica que você daria, Kel, para uma mulher que tá grávida e tá, tipo assim, pensando em ter parto normal, ainda tá na dúvida, ou ela quer se preparar e não sabe como? Então, que dica que você daria? Primeiro, siga a Maitê no Instagram. Bom, quem tá aqui já segue, né? Mas eu acho que é muito importante se informar. Acho que hoje tem informação disponível para todo mundo e é de graça a informação, sabe? Então, vale a pena você preparar o seu corpo para esse momento que é único. Então, não tem por que não fazê-lo, sabe? Não tem por que ter medo do parto normal. É uma coisa natural, é uma coisa que dá certo, pode dar certo, que vai dar certo muito provavelmente. Eu vi, revi, sugeri para a família, todo mundo vê o Renascimento do Parto no Netflix também, que é uma coisa que, muito antes de estar grávida, mudou completamente meu jeito de pensar em relação ao parto normal. Então, essa é uma sugestão também.
E façam fisioterapia pélvica porque é muito legal e você passa a conhecer o seu corpo não só para gravidez, mas para a vida. Então é muito muito positivo nesse sentido. Até hoje, assim, eu sinto coisas, eu sinto o meu corpo de uma forma que eu não sentia antes, porque eu passei a me conhecer de uma outra forma, né? Ai, a E fisioterapia é algo. obrigada, porque você é muito maravilhosa, além de uma amiga querida, uma Ah, profissional maravilhosa. muito obrigada! Mas a fisioterapia faz isso mesmo, né? Além de, tipo, ah, só te preparar para o parto, você aprende a entender, né? Tipo, ah, não, isso contrai assim, isso faz assim, então é isso eu tô sentindo isso. Ah, se eu fizer esse exercício vai melhorar, então você vai tendo outras percepções que antes você não tinha, né? E isso é muito bom. E obrigada por os elogios, tenha outros que eu vou estar sempre à Outros disposição no para plural, vamos com calma, né? Talvez daqui a algum tempo, mas no plural, calma. E aí a Fê falou assim, ó, eu não queria um ariano, ela não queria um ariano e teve, né? Que no fim, no seu caso, acabou demorando muito, né? E aí ela falou, aí eu não queria um leonino e tive um, porque no da Fê ela Voilà. acabou entrando no trabalho de parto muito cedo, né? Se eu não me engano, nem chegou em 37 semanas. Então são coisas que a gente não controla, né? E, Exato, tipo, exato. depende muito de cada um. Hoje eu tava tendo essa paciente de gêmeos e ela tava falando, eles são completamente diferentes. Porque ela falou que a menina dela, tipo, dorme bastante, é tranquila e não sei o que, dorme sozinha no berço, se você põe pra dormir, não reclama. Já o menino dela quer colo, quer dengo, acorda chorando e não sei o que. Então, cada gestação é única e cada bebê é único Exato, também, né? Então, pode ser que exato. numa próxima gestação você fale, nossa, eu enjoei, foi horrível, o bebê chorava. Então, cada experiência vai ser única. Vem E a Fê aqui. pode ter um outro que dorme 12 horas seguidas, Fê, também não desanima. As A coisas podem dar minha mãe certo. falou aqui, o próximo eu espero que nasça antes das 42 semanas. Eu também, mãe, realmente espero. Todas nós Vem aqui. esperamos. Você Acabou vai de chegar trazer. aqui, meu pequeno. Posso Ai, mostrar? mostra o Joaquim pro mundo. Amor! Oi, Amor! para os fãs do Oi, Joaquim. pessoal! Sorri para as pessoas, Joaquim, para mostrar como você é simpático. Dá um sorriso, filho. Dá um sorrisinho aqui. Tá muito frio. Nossa, imagina, ele tá todo de gorrinho. É, Ele está todo encapotado. Ai, Kel, mas muito obrigada. A gente fala sem parar, como sempre, né? A Carol, semana claro, Bel. passada, a gente vai falando e vai indo. Mas muito obrigada por compartilhar sua experiência. Vou ver se na próxima eu trago alguém que pariu no Brasil, né? Porque semana passada foi na Alemanha e hoje em Paris. Então eu preciso trazer pessoas que pariram aqui no Brasil para dar mais dicas, assim, né? Mas muito obrigada. Eu acho que ajuda muito. E você viu, é uma experiência totalmente diferente, né? Semana passada a Carol tinha ganhado neném muito rápido, sem tomar anestesia, né? Ficou muito tempo na banheira. E hoje já é outra experiência totalmente diferente. Então, acho que vale a pena agregar esse tipo de informações para as mulheres. Ó, Joaquim vai embora. É isso aí. É isso aí. Obrigada pela oportunidade de compartilhar. Fiquei Ai, muito feliz. você por ter estudado, né? A Kel foi estudar para vir para Eu conversar fui com. reler, né? Porque, né, tanta coisa aconteceu desde então que a gente nem lembra, né? Imagina, essas coisas você não esquece. Ai, muito obrigada. E a gente vai se falando e vai mandando fotos e vídeos de Joaquim para mim, por favor. Tá bom, pode deixar. Um beijo. Até Beijo, mais. Kel. Tchau. Tchau.